muita alegria que estamos apresentando a você o curso de nível 3. Você vai perceber que a didática do curso 3 é a mesma dos anteriores, porém aumentamos a velocidade de apresentação com o objetivo de oferecer mais técnicas no mesmo curso. Se tiver alguma dificuldade, utilize os recursos de seu videocassete conforme as recomendações contidas na introdução do curso básico. A equipe do Disque Biju selecionou novas técnicas que você vai aprender agora e dessas técnicas você vai fazer peças e conjuntos maravilhosos. Ao término de cada montagem, estaremos apresentando as variações de formatos, cores e materiais que você pode aplicar com as mesmas técnicas que aprendeu. Essas variações são apresentadas para que você perceba como pequenas alterações de alguns materiais modificam muito o aspecto final da peça. É muito importante que você procure fazer suas próprias variações e procure sempre inovar, misturando técnicas, cores e materiais, exercitando sua criatividade. Você vai aprender várias técnicas montando os seguintes conjuntos e peças: pulseira de silicone, conjunto clássico, conjunto cascalho, pulseira moda praia, conjunto babado de pérola, conjunto maravilha, conjunto de placas, pulseira 6 voltas, cinto tornado, conjunto de entrelaçamento circular, conjunto de aro, pulseira de mola, variações de anéis, coleira princesa, pulseira de silicone. Para montar essa pulseira, você vai precisar placas de resina, bolinhas de metal, silicone. Corte 3 fios de 25 centímetros. Pegue um dos fios, segure as pontas e em uma delas, coloque 5 bolinhas de metal. Coloque uma placa de resina, passando o fio pelo primeiro furo. Continue colocando 5 bolinhas e uma placa até completar 5 placas. Dê 2 nós, puxando bem o silicone para que o nó fique bem rente às peças. Corte o silicone, deixando sobrar mais ou menos 2 milímetros. Queime as pontas e aperte-as para que o nó não se desfaça. Pegue outro fio e repita a mesma sequência do fio anterior, mas agora passe pelo furo da outra ponta da placa de resina. Pegue o outro fio e coloque 3 bolinhas de metal. Passe o fio pelo furo central da placa de resina. Continue essa sequência até o final. Amarre os fios. Corte-os. Queime. Esconda os fios. Você acaba de montar sua pulseira de silicone. Atenção! Apresentaremos agora as variações que você pode fazer modificando os materiais. Para sua facilidade, serão informados todos os materiais utilizados em cada variação, com destaque para os materiais que foram substituídos na peça ou conjunto que você acabou de montar.
Utilize a tecla pause de seu videocassete, congelando a imagem, para que você entenda melhor as modificações realizadas nas variações dos kits. Variações do kit número 1, pulseira de silicone. Variação 1, materiais utilizados, cristal topázio e entremeio de 3 saídas com strass. Variação 2, materiais utilizados, cascalho pedra do sol e entremeio de madeira em formato de losango com 2 furos. Variação 3, materiais utilizados, placas de resina e miçangas pretas. Conjunto clássico. Para montar a gargantilha, você vai precisar caninhos em S, contas, mini terminais, elos, fecho, corrente e nylon. Corte 50 centímetros de nylon. Em uma das pontas, fixe um mini terminal. Coloque na sequência 2 contas e um caninho, até completar 6 caninhos e 14 contas. Fixe um mini terminal na outra ponta. Corte o excesso de fio. Em uma das pontas, coloque o fecho, utilizando um elo. Na outra ponta, coloque a corrente, também utilizando um elo. Você acaba de montar sua gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar contas, alfinetes, base de brinco, tarraxas. Pegue um alfinete e coloque 2 contas. Dobre o alfinete rente à conta. Segure o alfinete na ponta do alicate e faça um elo, torcendo em sentido contrário à primeira dobra. Una a base de brinco no elo do alfinete. Coloque a tarraxa. Repita essas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto clássico. Variações do kit número 2, conjunto clássico. Variação 1, materiais utilizados. Conta plástica preta número 10, alfinete e base de brinco gota. Variação 2, materiais utilizados, caninho espiral, bolinha de metal ouro, murano oval azul, murano comprido torcido azul, murano quadrado azul e murano de bolinha azul. Base de brinco gota. Variação 3, materiais utilizados, caninho espiral, pedra natural citrino, tipe, bolinha de metal, miçanga pequena, base de brinco gota, conjunto cascalho. Para montar essa gargantilha, você vai precisar miçangas grandes, miçangas pequenas, mini terminais, elos, cascalhos, entremeios de 3 saídas, cabides de 3 saídas, corrente, nylon. Corte 3 fios de mais ou menos 40 centímetros. Prenda um mini terminal em uma das pontas de cada fio. Corte o excesso de fio.
Primeira etapa. Coloque 40 miçangas grandes. Passe o fio pelo primeiro furo do entremeio. Coloque alternadamente uma miçanga pequena e um cascalho até completar 17 miçangas pequenas e 16 cascalhos. Atenção! Certifique-se que os entremeios estão em posições contrárias, ou seja, um de frente para o outro. Passe o fio pelo primeiro furo do entremeio na posição correta. Coloque mais uma sequência de 40 miçangas grandes. Fixe um mini terminal. Corte o excesso de fio. Segunda etapa. Pegue o outro fio e coloque 40 miçangas grandes. Passe-o pelo segundo furo do primeiro entremeio. Coloque alternadamente uma miçanga pequena e uma grande, até completar 22 miçangas pequenas e 21 miçangas grandes. Atenção! Verifique se o número de miçangas colocadas é suficiente para acompanhar o tamanho da quantidade de cascalho do fio anterior. Caso seja necessário, tire ou coloque mais miçangas. Passe o fio pelo segundo furo do meio do segundo entremeio. Coloque mais 40 miçangas grandes. Fixe um mini terminal. Corte o excesso de fio. Terceira etapa. Repita as mesmas operações da primeira etapa no terceiro fio. Prenda um cabide de cada lado do trabalho, utilizando os elos. De um lado, coloque um elo e o fecho. Do outro lado, coloque um elo e a corrente. Você acaba de montar a gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar base de brinco argola, cascalhos, miçangas pequenas. Pegue uma argola. Desdobre a ponta da argola, deixando-a reta. Coloque alternadamente uma miçanga pequena e um cascalho, até completar 4 miçangas e 3 cascalhos. Dobre novamente a ponta da argola. Repita as mesmas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto de cascalho. Variações do kit número 3, conjunto cascalho. Variação 1, materiais utilizados, cristal vermelho, entremeio de 3 saídas com strass. Variação 2, materiais utilizados, miçanga grande azul, cascalho azul escuro, cascalho azul claro transparente, miçanga pequena. Variação 3, materiais utilizados, pérola branca, entremeio de 2 furos, tipe, rondela de strass, alfinete, gota de pérola, base de brinco gota e tarraxa. Pulseira moda praia. Para montar essa pulseira, você vai precisar alfinetes de segurança, miçangas grandes,
fio de celonite, terminais médios, fecho e elos. Para começar, prepare os alfinetes da seguinte maneira: abra-o, coloque 6 miçangas e feche-o. Faça isso com uns 10 alfinetes. Por medida de segurança, aperte a cabeça dos alfinetes com o auxílio do alicate. Corte 2 fios de 17 centímetros. Una os fios e fixe um terminal médio. Pegue um dos fios e coloque na sequência uma miçanga, um alfinete e mais uma miçanga até completar 10 alfinetes e 11 miçangas. No outro fio, coloque uma miçanga. Passe-o pelo outro lado do alfinete. Repita essas operações até completar 10 alfinetes e 11 miçangas. Una as pontas dos fios e fixe um terminal médio. De um lado, coloque o elo e o fecho. Do outro lado, coloque o elo. Você acaba de montar sua pulseira moda praia. Variações do kit número 4. Pulseira moda praia. Variação 1. Materiais utilizados: fio encerado pink, miçanga grande. Variação 2. Materiais utilizados: cerâmica tubo, miçanga grande preta. Variação 3. Materiais utilizados: bolinha de metal, fio encerado, cristal e tubinho de apertar. Conjunto babado de pérola. Para montar essa gargantilha, você vai precisar miçangas pequenas, pérolas, tipes, elos, fecho, nylon. Primeira etapa: corte 2 fios de mais ou menos 1 metro. Com os fios unidos, dê 3 nós. Una as 2 outras pontas e passe-as pelo tip, de modo que ao fechá-lo o nó fique dentro do tip. Coloque 2 miçangas. Separe os fios e coloque 3 miçangas em cada lado. Cruze os fios em uma outra miçanga. Em um dos fios, coloque 2 miçangas, 2 pérolas e 2 miçangas. No outro fio, coloque 2 miçangas, uma pérola, 5 miçangas, uma pérola e mais 2 miçangas. Cruze os fios em uma outra miçanga. Do mesmo lado que você colocou 2 pérolas, repita novamente, colocando 2 miçangas, 2 pérolas e 2 miçangas. Do outro lado, coloque 2 miçangas, uma pérola, 5 miçangas
mais uma pérola e 2 miçangas. Cruze novamente os fios em uma miçanga. Repita essas operações até completar 24 círculos. Coloque mais 3 miçangas em cada fio. Una os fios e coloque 2 miçangas. Coloque o tipe. Dê 3 nós ou até que o nó não volte pelo tipe. Corte o fio. Feche o tipe escondendo o nó. Faça o elo do tipe. Pendure um elo. Do outro lado, feche o tipe. Coloque o elo e o fecho. Segunda etapa. Corte 1,5 m de nylon. Passe o fio na miçanga do meio da sequência de 5. No fio que está virado para o trabalho, coloque 2 miçangas, uma pérola e 2 miçangas. No outro fio, coloque 2 miçangas, uma pérola, 4 miçangas, uma pérola, 5 miçangas, uma pérola e mais 2 miçangas. Cruze os fios em uma outra miçanga. No fio que está virado para o trabalho, coloque 2 miçangas, uma pérola e 2 miçangas. Passe-o pela miçanga do meio da sequência de 5 do círculo seguinte. No outro fio, coloque 2 miçangas, uma pérola, 5 miçangas, uma pérola e mais 2 miçangas. Volte para o outro fio e coloque mais 2 miçangas, uma pérola e mais 2 miçangas. Cruze os fios em uma outra miçanga. Repita essas operações até o término do trabalho. Dê 2 nós. Esconda os fios. Corte o excesso de fio. Você acaba de montar sua gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar miçangas pequenas, pérolas, tipes, base de brinco, tarraxas, elos e nylon.
Corte mais ou menos 20 centímetros de nylon. Segure as pontas e em uma delas coloque uma pérola. Coloque 5 miçangas de cada lado. Coloque mais uma pérola de cada lado. Coloque mais uma miçanga de cada lado. Cruze os fios em uma pérola. Coloque mais 3 miçangas de cada lado. Una os fios e coloque o tipe. Dê 3 nós ou até que o nó não volte pelo tipe. Corte o excesso de fio, deixando sobrar mais ou menos 2 milímetros. Queime o excesso de fio. Feche o tipe. Faça o elo do tipe. Prenda a base de brinco com o trabalho, utilizando um elo. Coloque a tarraxa. Repita essas mesmas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto babado de pérola. Variações do kit número 5, babado de pérola. Variação 1, materiais utilizados. Murano bege meia-lua, entremeio oval, corrente, base de brinco gota. Variação 2, materiais utilizados. Cristal plástico roxo, miçanga pequena roxa, base de brinco gota. Variação 3, materiais utilizados. Cristal preto, miçanga pequena preta, base de brinco gota. Conjunto maravilha. Para montar a gargantilha, você vai precisar cabo de aço, canutilhos, fixadores, tubinhos de apertar, elos, fecho. Corte 7 fios de 40 centímetros e um de 50 centímetros. Una os 8 fios, deixando o fio de 50 centímetros com uma sobra de 5 centímetros. Passe-os pelo tubinho de apertar. Com a ajuda do alicate de ponta redonda, faça um elo com os 5 centímetros de fio que sobrou, retornando a ponta por dentro do tubinho. Aperte a parte de cima do tubinho de um lado. Vire e aperte a parte de baixo do outro lado. Pegue um dos fios e coloque alternadamente um fixador e um canutilho, até completar 5 canutilhos e 6 fixadores. Repita essas operações para os outros fios. Una as 8 pontas e passe-as por um outro tubinho de apertar. Faça um elo novamente com o fio maior. Aperte o tubinho. Em um dos fios, distribua os canutilhos, de modo que fiquem com mais ou menos 5 centímetros de distância um do outro. Aperte os fixadores para que os canutilhos não desçam. Repita essas mesmas operações para os outros fios, de modo que eles não fiquem sobrepostos. De um lado, coloque um elo e um fecho. Do outro lado, coloque um elo. Você acaba de montar sua gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar base de brinco anzol,
canutilhos, tubinhos de apertar, cabo de aço, fixadores, elos. Corte um fio de 10 centímetros. Segure as duas pontas e em uma delas coloque um fixador, um canutilho e um fixador. Una os fios, deixando um dos fios 3 centímetros maior. Coloque um tubinho de apertar. Faça um elo no fio, retornando a ponta para dentro do tubinho. Aperte-o como foi ensinado na gargantilha. Centralize os canutilhos e aperte os fixadores. Prenda a base de brinco-anzol no trabalho, utilizando um elo. Repita essas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto maravilha. Variações do kit número 6. Conjunto maravilha. Variação 1. Materiais utilizados: fio de aço preto, bolinha de metal, base de brinco de bolinha e tarraxa. Variação número 2. Materiais utilizados: fio de aço dourado, terminal médio, canutilho preto, base de brinco argola e bolinha de metal. Variação número 3. Materiais utilizados: fio de aço marrom, miçanga grande dourada, cascalho pedra do sol, terminal médio, base de brinco gota e tarraxa. Conjunto de placas. Para montar a gargantilha, você vai precisar miçangas grandes preta, placas de resina, fecho de encaixe, elos, terminais médio, nylon. Corte 3 fios de mais ou menos 50 centímetros. Primeira etapa: una os fios e coloque um terminal médio. Corte o excesso de fio. Coloque 30 miçangas. Separe os fios e em um deles coloque 19 miçangas. Passe esse fio pelo primeiro furo de uma placa de resina. Coloque mais 8 miçangas. Passe esse fio pelo primeiro furo de outra placa de resina. Coloque mais 8 miçangas. Passe o fio pela última placa de resina. Coloque mais 19 miçangas. Segunda etapa. Pegue o segundo fio e coloque 18 miçangas. Passe-o pelo segundo furo da primeira placa de resina. Coloque mais 8 miçangas. Passe-o pelo segundo furo da próxima placa. Coloque mais 8 miçangas. Passe-o pela terceira placa. Coloque mais 18 miçangas. Terceira etapa. Pegue o outro fio e coloque 23 miçangas. Passe-o pelo último furo da primeira placa de resina. Coloque mais 10 miçangas. Passe-o pela segunda placa. Coloque mais 10 miçangas.
Passe-o pela terceira placa de resina. Coloque mais 23 miçangas. Una os fios e coloque 30 miçangas. Fixe um terminal médio. Corte o excesso de fio. Coloque um elo e um fecho de cada lado. Você acaba de montar sua gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar miçangas grandes preta, base de brinco de anzol, nylon. Em um fio de mais ou menos 30 centímetros, coloque 3 miçangas. Cruze os fios em uma outra miçanga. Coloque mais uma miçanga em cada lado. Cruze os fios em uma outra miçanga. Repita esse cruzamento por 4 vezes. Após o último cruzamento, pegue um dos fios e coloque uma miçanga. Passe esse mesmo fio pela miçanga do meio das 3 primeiras miçangas colocadas. Cruze os fios em mais uma miçanga. Pegue uma das bases e coloque dentro do trabalho, até esconder a bolinha. Passe um dos fios por dentro das miçangas que se encontram em volta da base, na parte de cima. Amarre os fios dando 3 nós. Perceba que as laterais ficaram abertas. Leve os fios na primeira miçanga do meio, da parte de cima de uma das laterais abertas, fazendo com que fique um de cada lado. Agora, pegue o fio da direita e passe-o pela miçanga da direita. E o fio da esquerda, passe-o pela miçanga da esquerda. Cruze os fios em uma outra miçanga. Novamente, passe os fios pelas próximas miçangas laterais. Cruze os fios na próxima miçanga do meio, que já se encontra no trabalho. Repita essas operações por mais uma vez, seguindo o trabalho. Perceba que você está indo para o outro lado. Passe os fios nas 2 próximas miçangas laterais.
cruze os fios em uma outra miçanga. Pegue um dos fios e passe-o pela miçanga lateral, na do meio, e na miçanga lateral do outro lado, fazendo com que os fios se encontrem. Dê 2 nós. Esconda os fios. Corte o excesso de fio. Repita as mesmas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto de placas. Variações do kit número 7, conjunto de placas. Variação 1. Materiais utilizados. Cabide de 5 saídas. Cristal azul. Entremeio de 5 furos. Cascalho lápis lazuli, cristal transparente, miçanga pequena azul, base de brinco quadrada, tarraxa e fio de aço inox. Variação número 2. Materiais utilizados: entremeio de cerâmica, cascalho plástico, tipe, base de brinco gota, tarraxa e alfinete. Variação número 3. Materiais utilizados: vidrilho lilás, bolinha de metal, pulseira de 6 voltas. Para montar essa pulseira, você vai precisar cristais grandes, cristais pequenos, corrente, cabides de 6 furos, elos, mini terminais, fecho e nylon. Corte 6 fios de mais ou menos 25 centímetros. Prenda um mini terminal em uma das pontas de cada fio. Pegue 2 fios e na outra ponta, onde não se encontra o mini terminal, coloque um cristal pequeno, um grande e um pequeno em cada fio. Una os fios e coloque um cristal pequeno. Separe os fios e coloque alternadamente um cristal pequeno e um grande, até completar 5 cristais grandes e 6 cristais pequenos em cada fio. Una os fios e coloque um cristal pequeno. Separe-os e coloque novamente a sequência de 5 cristais grandes e 6 cristais pequenos. Una os fios e coloque um cristal pequeno. Separe-os e coloque um cristal pequeno, um grande e um pequeno em cada fio. Prenda um mini terminal em cada uma das pontas dos 2 fios. Corte o excesso de fio. Segunda etapa.
Pegue mais 2 fios já colocados no mini terminal e coloque um cristal pequeno, um grande e um pequeno em cada fio. Una os fios e coloque um cristal pequeno. Em um dos fios, coloque um cristal pequeno, um grande, pequeno, um grande e um pequeno. Passe esse fio pelo terceiro cristal grande da sequência de 5 e 6 cristais, ou seja, o cristal grande do meio. Nesse mesmo fio, continue colocando um cristal pequeno, um grande, um pequeno, um grande e um pequeno. No outro fio, coloque a sequência de 5 cristais grandes e 6 cristais pequenos. Una os fios e coloque mais um cristal pequeno. Repita a sequência anterior, unindo o trabalho novamente no cristal do meio. Una os fios e coloque mais um cristal pequeno. Termine colocando um cristal pequeno, um grande e um pequeno em cada fio. Fixe um mini terminal na ponta de cada fio. Corte o excesso de fio. Terceira etapa. Com os 2 fios restantes, proceda da mesma maneira que a etapa anterior, unindo os trabalhos novamente. Com os elos, prenda o trabalho no cabide, seguindo 6 fios nos 6 furos. Repita a colocação do cabide na outra extremidade da pulseira. Corte 5 centímetros de corrente. Utilizando o elo, una o cabide na corrente. Do outro lado, una o cabide no fecho. Utilizando novamente um elo. Você acaba de montar sua pulseira de 6 voltas. Variações do kit número 8. Pulseira de 6 voltas. Variação número 1. Materiais utilizados: bolinha de metal, cerâmica chata pink e cubinho de plástico. Variação número 2. Materiais utilizados: cerâmica oval azul. Variação 3. Materiais utilizados: arrozinho plástico pequeno preto. Cinto tornado. Para montar esse cinto, você vai precisar miçangas grandes, entremeios de resina, corrente, elos, fecho mosquetão, nylon. Corte aproximadamente 1,70 m de nylon. Segure as 2 pontas e em uma delas, coloque 10 miçangas grandes. Pegue um entremeio de resina e passe um fio em cada furo. Coloque 6 miçangas em cada fio. Una os fios e coloque 2 miçangas.
Separe os fios e coloque 6 miçangas de cada lado. Coloque outro entremeio de resina. Repita novamente a colocação das miçangas e do entremeio, como foi feito anteriormente. Coloque mais 6 miçangas de cada lado. Una os fios e coloque 2 miçangas. Separe-os e coloque mais 6 miçangas de cada lado. Una os fios e coloque 2 miçangas. Separe-os e coloque mais 6 miçangas de cada lado. Coloque mais um entremeio de resina. Coloque mais 6 miçangas de cada lado. Una os fios e coloque 2 miçangas. Separe-os e coloque mais 6 miçangas de cada lado. Una os fios e coloque mais 2 miçangas. Separe-os e coloque 6 miçangas de cada lado. Una os fios e coloque 2 miçangas. Separe-os e coloque mais 6 miçangas de cada lado. Coloque o entremeio de resina. Repita essa última sequência por mais 3 vezes. Coloque mais 6 miçangas de cada lado. Una os fios e coloque mais 2 miçangas. Separe-os e coloque mais 6 miçangas. Una-os e coloque mais 2 miçangas. Separe-os e coloque mais 6 miçangas de cada lado. Coloque o entremeio de resina. Agora repita por 2 vezes a sequência entre o primeiro e o segundo entremeio do trabalho. Coloque o último entremeio. Em um dos fios, coloque 10 miçangas. Amarre os fios fazendo 2 nós. Volte o fio, escondendo o nó. Corte o excesso de fio. Meça 3 centímetros de corrente e corte. No meio das 10 miçangas colocadas em uma das pontas, coloque um elo e os 3 centímetros de corrente. Feche o elo. Na outra ponta da corrente, coloque mais um elo e um fecho. Corte 7 centímetros de corrente. Na outra extremidade do cinto, coloque a corrente, utilizando um elo. Você acaba de montar seu cinto tornado. Variações do kit número 9. Cinto tornado. Variação 1. Materiais utilizados: cristal plástico verde e entremeio de 3 furos com strass. Variação número 2. Materiais utilizados: palha, cerâmica chata pink e entremeio de madeira. Variação número 3. Materiais utilizados: contas plásticas marrom, palha e entremeio de madeira. Conjunto de entrelaçamento circular. Para montar a gargantilha, você vai precisar miçangas pequenas escuras, miçangas grandes escuras, miçangas grandes claras, terminais médio, elos, fecho e nylon. Primeira etapa: corte mais ou menos 1,5 metros de nylon.
Segure as duas pontas e em uma delas coloque 3 miçangas grandes escuras. Cruze os fios em uma outra miçanga escura. Coloque uma miçanga grande clara em cada lado. Cruze os fios em uma outra miçanga grande clara. Coloque mais uma miçanga grande escura em cada lado. Cruze os fios em uma outra miçanga grande escura. Repita este cruzamento por 25 vezes, alternando as cores. Segunda etapa. Coloque 3 miçangas pequenas em cada fio. Una os fios e coloque alternadamente uma miçanga grande clara e uma miçanga pequena, até completar 20 miçangas grandes claras e 20 miçangas pequenas. Cuidado para que suas miçangas não saiam do fio. Se sentir dificuldade, dê uma laçada na ponta do fio. Terceira etapa. Corte mais um fio de 1,5 m. Passe o fio de nylon pela primeira miçanga grande escura lateral. No fio que está posicionado perto das miçangas pequenas, coloque 2 miçangas grandes escuras. Cruze os fios em uma miçanga grande clara. Perceba que um dos fios ficou virado para fora e o outro para dentro do trabalho. Passe o fio que está virado para dentro do trabalho pela próxima miçanga grande clara. No outro fio, coloque outra miçanga grande clara. Cruze os fios em uma miçanga grande escura. Perceba que você está fazendo o mesmo trabalho que o kit número 7 do nível 2 Constelação, seguindo as cores do trabalho ao lado. Repita essas operações até completar 24 cruzamentos. Quarta etapa. Atenção! Para fazer o 25º cruzamento, passe o fio que está virado para dentro do trabalho pela miçanga a seguir, como mostra o vídeo. Neste mesmo fio, coloque uma miçanga grande escura. Cruze os fios em uma outra miçanga grande escura. Perceba que você está virando o trabalho. No fio que está para frente do trabalho, conforme a imagem, coloque 2 miçangas grandes escuras. Cruze os fios em uma outra miçanga grande escura. Passe o fio que está apontado para dentro do trabalho por dentro da próxima miçanga clara lateral. No outro fio, coloque mais uma miçanga grande clara. Cruze os fios em mais uma miçanga grande clara. Passe o fio que está virado para dentro do trabalho por dentro da próxima miçanga escura lateral. Coloque uma miçanga grande escura no outro fio. Cruze os fios em uma outra miçanga escura. Repita 24 vezes as mesmas sequências, mantendo as cores nas mesmas posições, isto é, clara com clara e escura com escura. Quinta etapa. No fio que está virado para fora do trabalho, coloque uma miçanga grande escura. Passe esse mesmo fio pela primeira miçanga grande escura da lateral da primeira etapa.
Cruze os fios em uma miçanga grande clara. Passe o fio da esquerda na miçanga grande clara da esquerda e o fio da direita pela miçanga grande clara da direita. Cruze os fios em uma miçanga grande escura. Repita essas operações até o término do trabalho. Atenção! Você vai aprender a fazer emendas de fios da técnica de entrelaçamento. Nesta técnica, o fio vai terminar antes do término do trabalho, portanto, siga as seguintes instruções. Ao invés de cruzar os fios na miçanga, coloque-a em um dos fios e amarre os fios. Esconda os fios e corte o excesso de fios. Na última miçanga que você colocou em um dos fios, passe mais um pedaço de fio que seja necessário para o término do trabalho. Prossiga a mesma sequência, passando os fios pelas miçangas laterais e cruzando-os. Amarre os fios dando 2 nós. Esconda os fios. Corte o excesso de fio. Corte mais 3 fios de mais ou menos 30 centímetros. Sexta etapa. Pegue um dos fios e passe-o pela miçanga grande escura, que se encontra na ponta do trabalho e de frente à segunda etapa. Repita a mesma sequência que a segunda etapa. Una as 4 pontas e fixe um terminal médio. Corte o excesso de fio. Repita essas mesmas operações para o outro lado. Em um dos lados, coloque um elo e o fecho. Do outro lado, coloque um elo. Você acaba de montar a sua gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar miçangas grandes escuras, tarraxas, base de brinco, elos e nylon. Corte mais ou menos 20 centímetros de nylon. Segure as pontas dos fios e em uma delas coloque 3 miçangas. Cruze os fios em uma outra miçanga. Coloque uma miçanga em cada fio. Cruze os fios novamente em uma outra miçanga. Em um dos fios, coloque uma miçanga. Passe esse mesmo fio pela primeira miçanga do trabalho. Coloque mais uma miçanga em um dos fios. Amarre os fios fazendo 2 nós. Esconda os fios. Corte o excesso de fio. Perceba que você fez uma bolinha. Prenda a base do brinco no elo, passando o elo por dentro de uma miçanga da bolinha. E feche-o. Coloque a tarraxa. Repita as mesmas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto de entrelaçamento circular. Variações do kit número 10. Conjunto de entrelaçamento circular. Variação 1. Materiais utilizados: miçanga grande caramelo e preta,
miçanga pequena preta e base de brinco gota. Variação número 2. Materiais utilizados: bolinha de metal grande ouro e prata, bolinha de metal pequena prata, tipis, base de brinco trabalhada. Variação número 3. Materiais utilizados: pérola clara e pérola grafite, miçanga pequena pérola, base de brinco gota, conjunto de aro. Para montar essa gargantilha, você vai precisar terminais médios, pérolas, aros, tulipas, elos, fecho e nylon. Corte 4 fios de nylon de mais ou menos 60 centímetros e una as 4 pontas. Fixe um terminal médio. Corte o excesso de fio. Com os fios unidos, coloque 2 pérolas e um aro. Pegue um dos fios e coloque na sequência 2 pérolas, uma tulipa, uma pérola e uma tulipa. Faça essa sequência até completar 23 pérolas e 14 tulipas. Repita essas operações para os outros 3 fios. Una os fios e coloque o outro aro. Coloque mais 2 pérolas. Fixe o terminal médio como demonstrado no início. Corte o excesso de fio. Em um dos lados, coloque o elo no terminal. Do outro lado, coloque um elo e o fecho. Teste seu trabalho para ver se está firme. Você acaba de montar sua gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar base de brinco, tarraxas, tipis, pérolas, tulipas, elos e nylon. Corte mais ou menos 20 centímetros de nylon. Segure uma das pontas e na outra coloque uma pérola, uma tulipa, mais uma pérola e mais uma tulipa. Repita essas operações até completar 7 pérolas e 6 tulipas. Observe que as tulipas abraçam as pérolas. Una os fios e passe-os pelo tipe. Amarre os fios, dando 3 ou mais nós, ou até que o nó não volte pelo tipe. Corte o nylon, deixando sobrar mais ou menos 2 milímetros. Queime as pontas. Feche o tipe. Faça um elo com a ponta do tipe. Pegue um elo e una o brinco com a base. Coloque a tarraxa. Repita essas mesmas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto de aro. Variações do kit número 11. Conjunto de aro. Variação 1. Materiais utilizados: cristal prata, cristal azul, aro fino, base de brinco quadrada. Variação 2. Materiais utilizados: cristal caramelo, cristal marrom, base de brinco folha. Variação número 3.
Materiais utilizados: murano rosa, aro fino, miçanga pequena rosa, tipe, pulseira de mola. Para montar essa pulseira, você vai precisar canutilhos, miçangas grandes, mola para pulseira com 5 voltas. Em uma das pontas da mola, faça um elo com um alicate de ponta redonda. Na outra ponta, coloque alternadamente 2 miçangas, um canutilho, 2 miçangas e um canutilho. Leve as peças até a ponta onde está o elo. Repita essas operações até o final da pulseira. Faça um elo na outra ponta. Você acaba de montar sua pulseira de mola. Variações do kit número 12, pulseira de mola. Variação 1. Materiais utilizados: cristal bronze, ouro e dourado. Variação número 2. Materiais utilizados: aro côncavo ouro, bolinha de metal ouro. Variação número 3. Materiais utilizados: cascalho vermelho, anel de mola. Para montar esse anel, você vai precisar mola para anel, miçangas pequenas claras, miçangas pequenas escuras. Primeira etapa: abra a mola e coloque uma miçanga escura, 5 miçangas claras e mais uma miçanga escura. Gire as miçangas até o centro dos aros. Segunda etapa: agora coloque uma miçanga escura, 3 claras e uma escura. Gire-as até o aro ao lado do que já está colocado. Coloque uma miçanga escura, 2 claras e uma escura. Gire-as até o próximo aro. Coloque 2 miçangas escuras. Gire-as até o próximo aro. Terceira etapa: repita a sequência da segunda etapa para o outro lado. Você acaba de fazer seu anel de mola. Variações do kit número 13, anel de mola. Variação 1. Materiais utilizados: miçanga pequena azul, miçanga grande prata, miçanga pequena e cristal plástico rosa. Anel primavera. Para montar esse anel, você vai precisar entremeios de flor, silicone, miçangas pequenas. Pegue o fio de silicone e, segurando as pontas, coloque em uma delas alternadamente 4 miçangas e um entremeio até completar 5 entremeios e 20 miçangas. Una os fios e puxe-os. Dê um nó bem rente ao trabalho. Corte o excesso de fio, deixando sobrar mais ou menos 2 milímetros. Queime os fios e aperte-os para que grudem. Você acaba de montar seu anel primavera. Variações do kit número 13, anel primavera. Variação 1. Materiais utilizados: entremeio de flor de coração, miçanga grande prata e cristal plástico rosa. Anel básico. Para montar esse anel, você vai precisar bolinhas pequenas coloridas, bolinhas de metal, nylon,
Segure as pontas de 30 centímetros de nylon e em uma delas, coloque uma bolinha colorida, uma de metal e uma colorida. Cruze os fios em uma outra bolinha de metal. Coloque mais uma bolinha colorida de cada lado. Cruze os fios em uma outra bolinha de metal. Repita essas operações até completar 15 cruzamentos. Em um dos fios, coloque uma bolinha colorida. Passe esse mesmo fio pela bolinha de metal da outra ponta. Coloque mais uma bolinha colorida. Amarre os fios, dando 2 nós. Esconda os fios. Corte o excesso de fio. Você acaba de montar seu anel básico. Variações do kit número 13, anel básico. Materiais utilizados: miçanga pequena branca, azul, verde, marrom, transparente, rosa e bolinha de metal. Anel romance. Para montar esse anel, você vai precisar fio de silicone, fixador, entremeio de coração. Pegue 12 centímetros de fio de silicone e, segurando as pontas, coloque em uma delas o entremeio de coração. Cruze os fios em um fixador e vá fechando o círculo até a medida necessária. Aperte o fixador. Corte o excesso de fio. Você acaba de montar seu anel romance. Variações do kit número 13, anel romance. Materiais utilizados: entremeio de coração, cascalho olho de tigre, bolinha de metal e miçanga pequena. Coleira princesa. Para montar essa coleira, você vai precisar contas craqueladas, miçangas grandes, miçangas pequenas, canutilhos, nylon. Sem cortar o nylon do carretel, puxe mais ou menos 3 metros e coloque uma miçanga grande, uma pequena, um canutilho, uma pequena, uma grande, uma pequena e outro canutilho. Mais uma miçanga pequena, 2 miçangas grandes, uma pequena, um canutilho, uma miçanga pequena, uma grande, uma pequena, outro canutilho, mais uma miçanga pequena, 2 miçangas grandes e uma miçanga pequena. Volte o fio pelas 2 miçangas grandes. Agora, coloque uma miçanga pequena, um canutilho, uma miçanga pequena,
uma grande, uma miçanga pequena, mais um canutilho e uma miçanga pequena. Passe o fio pelas duas miçangas grandes do meio do trabalho. Agora, coloque uma miçanga pequena, um canutilho, uma miçanga pequena, uma grande, uma pequena, um canutilho e uma miçanga pequena. Passe o fio pela primeira miçanga grande colocada no trabalho. Coloque 10 miçangas pequenas. Agora, coloque uma miçanga grande, uma pequena, um canutilho e mais uma miçanga pequena. Passe o fio pela miçanga grande do primeiro losango. Agora, coloque uma miçanga pequena, um canutilho, uma miçanga pequena, duas miçangas grandes, uma pequena, um canutilho e uma miçanga pequena. Passe o fio pela miçanga grande do próximo losango. Agora, coloque uma miçanga pequena, um canutilho, uma miçanga pequena, duas miçangas grandes, e uma miçanga pequena. Retorne os fios pelas duas miçangas grandes. Perceba que você está fazendo um zigue-zague. Faça essa sequência até completar 6 vezes. Continue o trabalho, mas agora, no lugar das duas miçangas grandes centrais, coloque uma conta craquelada. Repita essas sequências até completar 7 contas craqueladas. Após colocar as contas craqueladas, continue a sequência, colocando duas miçangas grandes no centro do trabalho até completar 6 vezes. Feche o trabalho fazendo 2 nós. Volte o fio pelo trabalho já pronto, escondendo o nó. Corte o excesso de fio. Perceba que você já completou todas as suas sequências. Agora corte 15 centímetros de nylon. Segure as duas pontas e em uma delas, coloque uma miçanga pequena, una os fios e coloque uma conta craquelada e duas miçangas pequenas. Separe-os e coloque 3 miçangas pequenas de cada lado. Passe uma das pontas pela miçanga grande do início do trabalho. Amarre os fios, dando 2 nós.
Esconda os fios. Corte o excesso de fio. Corte o nylon do carretel com uma distância de mais ou menos 8 centímetros do trabalho. Dê 2 nós, como foi ensinado anteriormente. Esconda o fio. Corte o excesso de fio. Corte mais um fio de mais ou menos 20 centímetros. Segure as duas pontas e em uma delas coloque 20 miçangas pequenas. Cruze os fios em uma outra miçanga. Coloque mais 10 miçangas pequenas em cada lado. Cruze os fios em uma outra miçanga pequena. Termine colocando 3 miçangas pequenas em cada lado. Passe um dos fios pela miçanga grande da outra ponta do trabalho. Dê 2 nós. Volte os fios, escondendo-os. Corte o excesso de fios. Você acaba de montar sua coleira princesa. Variações do kit número 14. Coleira princesa. Variação número 1. Materiais utilizados: canutilho caramelo, canutilho transparente, miçanga pequena caramelo e cristal marrom. Variação número 2. Materiais utilizados: cristal branco, canutilho branco, miçanga pequena transparente. Variação número 3. Materiais utilizados: ponta de murano vermelho, miçanga pequena e grande vermelha e canutilho vermelho.